Bom, vamos lá, queridos. Então, voltando a esse raciocínio dos reflexos na esfera penal, como, de alguma maneira, a esfera tributária vem tendo essa projeção, e, digamos assim, para fins de dar uma certa rastreabilidade para a esfera penal, toda a questão da multa qualificada e como ela vem sendo aplicada pelo CARF, vem assumindo uma proporção significativa, especialmente quando a gente está falando de ilícito penal, ilícito fiscal versus propriamente planejamentos e hipóteses de planejamento tributário. Será que o planejamento tributário por si só pode ser equiparado a uma fraude estruturada, a interpostas pessoas, a documentação falsa, a questão de ocultação por parte do contribuinte? Será que estamos diante efetivamente de situações comparáveis? Então, o primeiro aspecto, como eu estava mencionando para os senhores, por que tudo isso assusta, né? Nós temos essa questão da representação fiscal para fins penais, ainda que ela tenha que aguardar o processo administrativo. No fim do processo administrativo, os nomes dos sócios, administradores e da própria empresa é disponibilizado na internet e isso gera o que nós chamamos do naming and shaming. O que é isso? É um constrangimento. Hoje, a imagem institucional das companhias gera o seu valor agregado, né? Hoje a gente não fala sobre o ambiente empresarial, questões de sustentabilidade, governança, isso tudo é um valor agregado nas ações, na forma como a empresa é vista pelos seus consumidores. Portanto, o naming and shaming nesta fase, fim do processo administrativo e quando do encaminhamento para o Ministério Público, assusta, e assusta sim, porque você gera um constrangimento institucional e coloca em xeque a representatividade e a performance dessa empresa frente à sociedade. O que acontece em outros países? Por que aqui a gente começa a verificar já por aqui uma tendência à criminalização? Na experiência comparada, fica muito claro que somente depois de uma decisão judicial você tem essa possibilidade de divulgação de listas com os indivíduos e com as empresas condenadas. Aqui não, aqui a gente tem uma decisão na esfera administrativa, por exemplo, no âmbito do CARF. Essa decisão, uma vez mantida a multa qualificada, é encaminhada a representação fiscal para fins penais, e nesse encaminhamento para o Ministério Público, já pela portaria da Receita Federal 1750 de 2018, a possibilidade deste constrangimento, ainda que lá na frente o Ministério Público apresente a denúncia e o juiz entenda que não houve o delito ali colocado. Então, é um aspecto, assim, bem relevante, bem importante a ser observado, porque isso já mostra essa nossa tendência à criminalização. E será que quando a gente olha em números, né, esses números da administração pública refletem esse real impacto das decisões administrativas na esfera penal? Nós verificamos claramente que sim. Entre 2014 e 2019, eu fiz uma análise do Plano Anual de Fiscalização da Receita Federal. Você verifica claramente um aumento exponencial logo em 2014, no número de representações. Depois elas entram num grau de estabilidade, mas olhem o número, quase 2.963 em 2019, com um total de autuações fiscais que se revertem com esse tipo de representação de 27,24%. Vamos imaginar, né, nesse range, são muitos casos em que se assiste à imputação dessa penalidade. Será que nosso empresariado é tão criminoso assim? Em outros países, será que se imputa uma multa qualificada num range de 150% e, na sequência, você tem a possibilidade de ser criminalizado pela mesma conduta? Isso, quando a gente olha para grandes casos da Corte Europeia de Direitos Humanos, eu faço até essa menção do Stive versus Itália, há uma vedação expressa da acumulação desse tipo de sanção, uma administrativa pesada, que induz, né, uma prática de sonegação, por exemplo, e, na sequência, uma denúncia crime com essa mesma prática de sonegação para fins de adaptação como ilícito penal. Então, num primeiro momento, ilícito fiscal,
no segundo momento, ilícito penal. Será que é possível conviver com essas duas penalidades simultâneas pelo mesmo ato? Bom, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, do qual o Brasil é signatário, veda essa dupla punição, mas nós assistimos isso, e como eu mencionei, a Corte Europeia, ela tende a afastar e vedar esse tipo de dupla punição. Então, isso é só um start para mostrar, nós tendemos a criminalizar? Tendemos. Já vimos essa questão da representação do name and shame. Nossa legislação, ela acomoda bem essa dupla punição. Por outro lado, quando a gente olha esse relatório da Procuradoria, se verifica que num período de 2015, 2016, e eu não, infelizmente, não tenho dados mais atualizados, ando buscando, mas não foram divulgados, o nível de aceitação pelos juízes dessa denúncia é altíssimo, uma média de 80%, o que nos faz crer que, realmente, todas as apurações fiscais, embora não possam ser trabalhadas em nível penal de forma exclusiva, você tem outras aberturas, outras verificações necessárias para comprovação do dolo penal, em detrimento do dolo de ocultação dentro da esfera tributária, mas ainda assim há uma necessária verificação por parte das autoridades judiciais, e essa verificação acaba claramente induzindo. Bom, mas afinal, o que é essa imputação de 150%? Quando ela ocorre? Por que ela ocorre? Via de regra, nós chamamos muita atenção para esse artigo 44, inciso 1º, porque nós temos a hipótese de qualificação no parágrafo 1º, em que a multa de ofício de 75%, ela pode ser dobrada, daí 150%. Só que em que hipóteses? 71, 72 e 73 dá 4.502. O que são esses 71, 72, 73? Nós vamos ver isso. Mas estão atreladas às figuras de sonegação, fraude e conluio. Sequer aqui se fala em simulação, dissimulação, abuso de forma, propósito negocial. Veja, isso tudo está fora desse parágrafo 1º. Via de regra, se eu fiz uma operação com ágio, operação com remuneração de debêntures, sócios, poxa, será que isso está literalmente enquadrado, ou pode vir a estar enquadrado nesse parágrafo 1º? É a primeira questão. Por quê? Quando a gente lê a literalidade da imputação de 75%, que é a multa de ofício regular, fala-se sobre a totalidade ou diferença de imposto. Poxa, se eu paguei a menor, se o fisco, por acaso, desconsidere a minha operação ou considere sem propósito negocial de alguma forma, isto é fraude? Não. Eu estou pagando a menor do que o fisco acha que eu deveria pagar, não é mesmo? Nessa medida, eu estou falando de 150 ou estou falando de 75? A priori, eu estou falando de 75. Da literalidade, nos casos de falta de pagamento, recolhimento, falta de declaração e declaração inexata. Logo, fica muito claro, expresso o inciso 1º, e há uma verdadeira distorção para a aplicação do parágrafo 1º e, por consequência, a imputação da multa de 150. Essa questão da gradação da penalidade. Poxa, Gisele, mas vai de 75 a 150, não tem um 80, um 90. Será que não deveria existir um aprimoramento legislativo para a gente trabalhar com a dosimetria em matéria tributária? Pessoalmente, acredito que sim. Por quê? Porque, no fundo, quando a gente vai em nível estadual e municipal, existem, vamos dizer, penalidades intermediárias. Na esfera federal, a gente passa do 75 para o 150, claro, ressalvando o artigo 142 e o 112, né, que a autoridade administrativa ela pode propor a aplicação de penalidade. O pode acaba sendo um dever ser na administração pública. E por isso aqueles 27 e poucos por cento de representação fiscal para fins penais. Na dúvida, a autoridade diz, puxa, eu não sei se isso é sonegação ou não. O que eu faço? Vamos abrir representação fiscal para fins penais, vamos aplicar multa qualificada. Se não colar, se realmente todos os elementos de prova não convencerem os julgadores da RJ ou do próprio CAF, o contribuinte vai se defender e essa penalidade vai cair. Só que complicado. Até aí é um dever funcional e fica um pouco difícil de discutir. Mas quando a gente vai para o artigo 112, né, que teoricamente, na dúvida, se o fiscal tem alguma dúvida se aquilo qualifica ou não, ele deveria ir para
mais favorável ao acusado. É o que acontece na prática? Não, na prática a gente viu uma porcentagem significativa indo para a representação fiscal para fins penais com a imputação de multa qualificada. Então, com base no 142, se aplica, né, as autoridades fiscais se sentem na obrigação funcional de aplicar a multa qualificada, quando que, na verdade, elas também poderiam se valer do 112 e aí justificar a penalidade mais favorável. Só que daí fica mais difícil, né? Vamos para o mal e o bem que se discuta por si só lá na frente. Complicado. Então, quando a gente vai para as infrações, lembra, os 150, 71, 72 e 73 da 4.502. A gente está falando em sonegação, fraude conluio. Está aparecendo aqui a palavra simulação, dissimulação, salvo se eu conceber que fraude e simulação é a mesma coisa. Nós vamos entrar nessa celeuma, mas vejam, a priori, fraude é fraude, simulação, tem regramentos distintos, civilísticos, e mesmo no direito tributário, a ideia de fraude já está muito bem consolidada, em que pese, né, no julgamento recente, nós tenhamos certa angústia quanto à ideia de evasão e necessidade de regulamentar a evasão do parágrafo único do 116, o nosso Supremo acho que perdeu uma grande oportunidade de distinguir os institutos, né? Então, a evasão precisa de regulamentação? Não, não precisa. A fraude já está regulamentada como ilícito tributário. O problema são as zonas cinzentas, e essas sim precisam de regulamentação no direito tributário para se conceber um abuso de forma, uma violação à teoria, né, do propósito negocial, enfim. Será que o nosso Supremo também foi num caminho adequado? Mas fato é que, voltando aqui, nós não temos esse conceito da zona cinzenta incorporada na 4.502. E vejam, né, quando a gente fala de 4.502, a gente está falando de ilícito fiscal. A gente tem a lei dos crimes contra a ordem tributária, 8.137, mas cuidado, ainda que apareça de novo a figura da sonegação e outras hipóteses, ali a gente está falando de ilícito penal, aqui eu estou falando de ilícito tributário, então é essa que gere a minha imputação de multa qualificada. E quando você olha esses artigos, eu até grifei para os senhores, fica muito nítido a existência e necessidade de comprovação do elemento doloso. Sonegação, toda ação, omissão dolosa, tendente a impedir, retardar total ou parcialmente o conhecimento. Quando a gente fala em conhecimento, pressupõe-se que a autoridade administrativa tem que demonstrar que o contribuinte ocultou a informação, ele falseou a informação. Fraude, toda ação, omissão dolosa tendente a impedir, retardar a ocorrência do fato gerador, ou excluir ou modificar suas características essenciais, de modo a reduzir o montante. Poxa, se a situação está clara, está posta, sabe-se que houve uma operação de incorporação, houve uma subscrição de capital, está claro, o contribuinte não omitiu nada, ele não ocultou nada, será que estamos aqui? E o conluio, que seria o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas. Poxa, então fica muito claro aqui na própria legislação, quanto a ilícito fiscal, que o elemento doloso, consciência e vontade, esforço adicional, falso, tentativa de ocultação, fazem parte dos tipos quando da configuração de determinado ilícito fiscal. E é interessante que as próprias súmulas do CARF, essa 14, 25 e 34, elas deixam muito clara, no caso de omissão de receitas, a necessidade de comprovação do evidente intuito de fraude, da movimentação de recursos em conta bancária de interpostas pessoas. Vejam que o falso e a ocultação, ela fica muito clara até com a própria súmula CARF. Na 25, comprovação de uma das hipóteses, 71, 72, 73. O que a gente evidencia na prática? Muitas vezes uma capitulação genérica. Olha, o contribuinte cometeu os ilícitos fiscais do 71, 72, 73. Então, assim, é complicado. Na verdade, as súmulas, elas também são bem claras nesse sentido, quanto à necessidade de demonstração dos elementos dolosos. O que é isso? Consciência e vontade do agente para a prática do ilícito fiscal. Ou seja, tem que existir uma prova adicional, não basta mero
indício isolado. Olha, ele fez essa operação, então ele quer uma economia de tributo, então é fraude. Não dá. Você tem que ter uma conexão, um elemento fático, indícios fáticos somados que demonstram que o contribuinte de fato queria ocultar. A gente fala muito dessa questão, né, às vezes de uma DIPJ zerada, de documentos, de declarações, assim, muito inexatas, né? Vocês viram que aquilo lá é o inciso 1º do artigo 44, é multa de 75. Vejam, quando o indivíduo presta informações para a Receita Federal zeradas, vocês acham que não acende nenhum red flag ali para ele ser capturado e fiscalizado? Claro que sim. Então, a pior coisa para o contribuinte, sob a minha perspectiva, ele apresentar zerado. Ele vai estar no radar da Receita Federal. Então, falar que ele está buscando ocultar, ele está se autodenunciando. Então, são algumas observações já em prática que realmente não estou dizendo que o adequado é isso, mas quando a gente soma indícios para fins de verificar se determinada prática é ou não fraudulenta, determinadas circunstâncias, como essa, declarei tudo zerado, é óbvio que ele entra num radar de fiscalização. Então, será que a gente pode confundir esses reais ilícitos com, né, planejamento tributário? O que a gente está falando, quando a gente fala 71, 72, 73, friso, falsificação de documento, interposição, transação jurídica artificial. Então, a empresa ela não tem uma estrutura operacional, ela não realiza nenhum tipo de prestação de serviço, ela não vende mercadoria, ou seja, fica muito claro pela administração tributária, por parte da administração tributária, que, né, pelo conjunto probatório atrelado aí à lavratura do auto de infração, né, o termo de verificação fiscal, que realmente essas circunstâncias são claramente evidenciadas. Nessa medida, obviamente, a gente está diante de ilícito fiscal. E é interessante, né, eu até coloco ilícitos fiscais, o dever ser, mesmo diante de circunstâncias e omissão de receitas que tendem, né, a algumas apurações mais complexas quanto à falsificação de documento, interposição fraudulenta, dentre outras coisas, vocês veem que o próprio CARF ele é muito cuidadoso, obviamente, na aplicação das suas súmulas e consignando de forma expressa, né? É preciso que o sujeito passivo tenha agido de forma deliberada e consciente, buscando obter um ganho indevido em detrimento da fazenda. Poxa, mas se eu zero e pago menos, é um pouco óbvio isso. Mas será? Existiu esse elemento, de novo, volto a refrisar, da busca da ocultação da informação? De novo, há o elemento falso, porque quando a gente fala em fraude, a gente está trabalhando com a ideia de falso, inclusive no direito penal. Nós não temos, vejam, o conceito de dolo, eu acho que é importante dizer, no direito tributário. Como a gente não tem abuso de forma no direito tributário, a gente busca no direito civil. Como o dolo, eu vou buscar no direito penal. Então, quando a gente vai transpor esses institutos para o direito tributário, é claro que é necessária adaptação de acordo com o que é ilícito fiscal, propriamente dito. Parece um pouco lógico, mas às vezes não é. Em quantas situações eu assisto à transposição simplesmente dos institutos, seja do direito civil ou do direito penal, sem nenhuma acomodação fática ao direito tributário? Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Bom, seguindo, um ponto relevante. Poxa, Gisele, mas recentemente a gente teve esse RHC 163 e 334 da STF que veio criminalizar o não recolhimento de ICMS. Isso é um problema, né? Ele veio trazer a ideia da figura do devedor contumaz, eventual, reiterado. Poxa, o que é isso, né? Como que vai funcionar? Na prática, quando a gente olha o Instituto da Contumácia, a gente está falando de estruturas empresariais que nasceram com a ideia de inadimplir. Elas são inadimplentes do nascituro. Elas trabalham de forma sistemática e consciente para buscar realmente essa vantagem concorrencial em cima do tributo. Isso seria a contumácia, de acordo com esse recurso extraordinário, o 550.769 do ministro Barroso. Então, assim, qual é o grande problema dessa situação? É que realmente o RHC ela usa a ideia de apropriação e o dolo de apropriação é diferente do dolo de fraude penal. A fraude exige o falso, na apropriação não, basta eu capturar aquele dinheiro, independente de eu devolver
O fato de eu simplesmente segurar o dinheiro já configura o dolo de apropriação, o que é bem delicado e, por isso, muito criticável. Mas fato é que, para fins aqui da nossa palestra, o que eu quero trazer para os senhores é que, no fundo, o CARF tende a trabalhar com a ideia de prática reiterada. Então, o contribuinte ele apresenta várias declarações com valores muito baixinhos ou valores zerados. Isso é fraude ou isso é declaração inexata lá de acordo com o inciso 1º do artigo 44 da 9.430? Para mim fica muito claro, nós já vimos, declaração inexata, zerada, a menor. De novo, o red flag acende quando dessas circunstâncias e principalmente de declarações zeradas. Será que o elemento ocultação e o falso existe? Ah, Gisele, ele sabia que faturava tanto e declarou zerado. Poxa, mas isso está tudo declarado, de novo, né? Então, o elemento falso, ao meu ver, ele não aparece, o elemento ocultação tampouco. E a gente verifica que, via de regra, o CARF respeita essas súmulas, né, a 14, 25 e 35, para fins de verificação do dolo, mas com relação à declaração inexata, zerada, há uma tendência da Câmara Superior manter essa penalidade. Tendência essa da qual, né, como já coloquei, é um tanto quanto questionável na medida que você não tem alguns elementos. E os casos de planejamento tributário, Gisele, até a menininha aí com o cabelo, CARF mantém multa bilionária contra a Ambev, olhando sob a perspectiva do ágio. Poxa, será que, então, eu posso aplicar esses mesmos 150 diante de falsificação, interposição para casos de planejamento? Eu fiz um estudo, né, analisando decisões de 2016 a 2018, você verifica que em 18,69% desses casos, né, da matéria analisada ágio, transferência, sociedade veículo, privatização ágio geral, você tem essa imputação e manutenção da multa qualificada. O que me assusta, porque, de alguma maneira, são operações calcadas em lei, né? Hoje a gente tem o artigo 22 da 12973, mas essas em análise estavam na vigência do antigo RIR, né, o 385 e o 386, e, portanto, teoricamente, o contribuinte eles não está à margem da lei. Haveria uma simulação, haveria um abuso aqui? Será ao ponto da gente enquadrar no parágrafo 1º, imputar a multa de 150? Aqui eu chamo a atenção porque é importante se verificar novamente a literalidade do artigo 44, inciso 1º, com o qual a gente começou a nossa palestra. Por outro lado, a gente verifica, em termos práticos, precedentes que tratam de ágio interno. São as emendas replicadas para ágio empresa veículo para fins de manter a multa qualificada. E vejam, aqui na emenda já é claro, dolo, simulação, multa qualificada. A simulação traz em si a possibilidade de imputação da multa qualificada. Nós já vimos a literalidade do 71, 72, 73. Eles puxam a incidência do 149, que fala de simulação. Mas será que o caso de ágio empresa veículo, ágio interno, é propriamente uma simulação? Será que não existe uma ampliação do Instituto da Simulação para tolerar, né, que todo e qualquer desvirtuamento, ou potencial desvirtuamento, que na minha concepção não há um desvirtuamento propriamente dito, mas sim a liberdade do contribuinte se auto-organizar com base nos próprios dispositivos legais vigentes à época? Será que a gente pode ampliar esse conceito de simulação a ponto, inclusive, de imputar a qualificação? Por outro lado, temos real valoração da prova aqui. Nós evidenciamos nesse range de pesquisa que não há uma valoração propriamente qualitativa da prova, do elemento doloso. Basta o ágio ser interno ou, em alguns casos, a utilização de empresa veículo, como nesse exemplo, para vocês verificarem. Ou seja, que a multa qualificada foi afastada. Isso para chamar a atenção dos senhores sobre a incoerência, porque enquanto nos outros de ágio interno, que nós acabamos de ver no slide anterior, aplicou-se a ideia de simulação e se manteve a multa qualificada, aqui, contrariamente, a utilização de empresa veículo, com base apenas no argumento de ausência de propósito, não admite a qualificação.
Então, isso salta aos olhos na medida que a gente não tem uma coerência jurisprudencial no tempo. E com o suposto fim do voto de qualidade, ou redução de seu espectro, há uma tendência desses casos serem retomados e ser revisitados, porque a maioria deles, como os senhores imaginam, eram decididos por voto de qualidade. Fatalmente, até porque temos essa incoerência jurisprudencial, e isso faz com que se perpetue essa ideia. Por fim, eu gostaria de deixar alguns insights, né? Então, a ideia, eu vou até passar aqui, né? Quais seriam os insights? Puxa, será que esse conceito de dolo do direito penal ele está sendo trabalhado de forma adequada? Então, né, a consciência e vontade da gente para fins tributários? Será que a gente pode aplicar a mesma penalidade, então, para situações claramente diversas? Será que a gente não assiste a essa banalização da multa qualificada e essa tendência de criminalizar condutas? A gente não está minando esforços que vêm da própria sociedade na tentativa de incentivar boas práticas, cooperative compliance. Me assusta muito agora, dentro desse momento muito complicado de pandemia mundial. Será que esses novos negócios que surgem ou tentam sobreviver e não têm, por vezes, estrutura administrativa para atender tantos anseios e tantas obrigações do fisco, merecem ser criminalizados? Será que este é o caminho? O servir o público também não está atrelado ao dever de orientação e educação fiscal? Então, eu fecho aqui a apresentação, né, falando, puxa, quem será que vai nos proteger, né, contra a vontade dos bons? Porque, afinal, calcada na lei, no dever funcional de imputar a multa qualificada, se banaliza um instituto que devia ser a exceção e não a regra. Isso também não abala instituições, isso também não coloca o poder público numa condição de arbitrariedade, faz com que a gente realmente denigre a imagem institucional de algumas empresas que posteriormente são revertidas em decisões judiciais. Então, eu deixo esses insights, a indicação das obras que tratam desses assuntos, tanto de crime como da jurisprudência do CARF, e agradeço aí todos vocês, e espero que tenha sido proveitoso esse curto espaço de tempo que eu tive que correr com os senhores para tratar desses temas.